Paz do Senhor Jesus, igreja, uma boa noite a todos, amém? O Senhor colocou a palavra no meu coração para esta hora e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui é o apóstolo Paulo falando que ele se esqueceu das coisas que ele passou. Porque, igreja, se ele ficasse pensando em tudo que ele tinha passado, eu acredito assim, não é esquecer, né? Porque o apóstolo Paulo tinha amnésia, né? Ele lembrava das coisas que ele passou. Porém, é não ficar com a mente, o pensamento focado só naquilo que ele passou. Ele focava para o alvo, que era a soberana vocação que há em Cristo Jesus. Amém? Então ele pensava no reino, ele pensava nas almas, ele pensava nas pessoas que ele precisava ajudar, ele pensava na obra, ele não ficava, porque quando nós lemos, aleluia, o livro de Atos, ali no capítulo 16, fala que o apóstolo Paulo, mais Silas, quando ele ajudou uma mulher, aleluia, a ser liberta do espírito adivinho, essa mulher trazia recursos para aqueles homens ali em volta. Quando ele ajudou essa mulher a ser liberta, ele sofreu uma grande perseguição. Ele foi humilhado a público, ele sofreu açoites, parou dentro de uma prisão, amarraram os seus pés num tronco. E sabe o que o apóstolo Paulo fez, igreja? Ele foi orar, ele foi louvar, ele foi adorar o Senhor. E veio um tão grande terremoto, aleluia, que abalou toda ali a estrutura daquele cárcere, daquelas prisões. E todos os presos, as prisões de todos os presos se abriram. Só que depois, igreja, houve salvação naquele cárcere, daquela prisão. Pessoas entregaram a vida para Jesus, pessoas foram salvas, pessoas foram batizadas. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele foi humilhado em público, pensador do coração dele. Pensa a tristeza que ele não sentia. Talvez quantas pessoas neste momento não sofreram uma humilhação em público, não sofreram uma decepção em público. Muitos riram, muitos zombaram, mas não é crente. Por que está passando por tudo isso? Cadê o Jesus? Igual falaram para Jesus quando estava sendo crucificado, né? Aleluias, aleluias. Falaram bem assim, olha, tu não és o filho de Deus? Desce daí, salva-te a ti mesmo. Aleluias. E Jesus foi até o fim. Depois o Senhor o exaltou. O apóstolo Paulo foi adorar, mesmo em meio a tantas humilhações que ele passou. Aleluia. E o Senhor ali fez uma grande obra. Talvez as humilhações que muitas das vezes nós precisamos passar, as decepções que muitas das vezes nós temos que passar, não é para nossa vergonha, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, as pessoas venham ser salvas, porque as mesmas pessoas que talvez zombaram, que riram da tua fé, louvado seja o nome do Senhor, vão ter que ver Deus te exaltando, vão ter que ver o poder e a grandeza do Senhor dentro da sua casa e na sua família. Lembra de Daniel? Daniel, ele foi acusado porque ele começou a se destacar ali como um servo do Senhor. Aleluia, e o Senhor era com ele, ele tinha um espírito de excelência sobre a vida dele. E Daniel orava 3 vezes ao dia, isso causou inveja, aleluia, naqueles homens que estavam ali próximos de Daniel. E tramaram contra Daniel, tramaram prejudicar Daniel. Aleluia, eles não tinham ocasiões para prejudicar. E o que eles fizeram? Começaram a mentir. E Daniel, aleluia, foi acusado porque ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Eles não tinham que falar de Daniel. Aí falaram, vamos achar alguma coisa para acusar ele. Ele faz petições a outro Deus 3 vezes ao dia. E o rei já tinha, aleluia, feito uma lei ali com os príncipes, os persas, e não poderia revogar. E por causa dessa lei, lançaram Daniel numa cova de leões. O rei ficou triste, o rei passou a noite em claro, o rei jejuou, mas ninguém poderia. Deus permitiu Daniel entrar naquela cova de leões. Deus, aleluia, sabia o que estava acontecendo. Nada saiu do controle de Deus. Deus via a dedicação de Daniel. Deus via o amor de Daniel para com ele, com o Senhor. Amém? Mas Deus permitiu ele ir para a cova dos leões. Daniel foi humilhado em público também. Muitos provavelmente falavam, mas não orava ao Senhor? Cadê o Deus que não livra? Por que está passando essa prova? Aleluia, por que está passando essa vergonha? Aleluia, não é crente? Por que está passando tudo isso?
E Deus vendo tudo, igreja. O Senhor vendo tudo, mas o mesmo Deus, aleluia, que permitiu Daniel ser lançado na cova dos leões, foi o Deus que livrou Daniel. O próprio rei adorou o Senhor. O próprio rei falou que ninguém fale do Deus de Daniel. Aleluia, o próprio rei engrandeceu Daniel ali naquele lugar. E Daniel não parou a obra. Aleluia, e aquelas pessoas que tocaram em Daniel, eles foram lançados na cova dos leões, e quando eles foi lançado, o leão já tragou eles. Deus não livrou eles. Amém? Mas Deus livrou Daniel. Então, às vezes, nós passamos por algo que muitas das vezes nós não entendemos, mas o nosso Deus não perdeu o controle. Às vezes, para você pode ser uma vergonha, mas para o Senhor não é vergonha, Ele está no controle. E o nome dele será exaltado nessa situação. Às vezes, você pode estar neste momento com o seu coração triste, falando, Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Eu te sirvo, Senhor. E o Senhor está falando, é para que o meu nome seja glorificado. Eu vou te exaltar nessa situação. Todos vão ver que eu sou o teu Deus. Como que nós vamos ser exaltados se nós não passamos pela humilhação? Só é exaltado quem foi humilhado, não é verdade? Então nós temos que acreditar que o Senhor está no controle, mesmo quando, aleluia, para nós pode ser uma vergonha, mas Deus, aleluia, não perdeu o controle de nada. E vidas, aleluia, vão glorificar o nome do Senhor através de tudo isso que você passou. Pessoas vão falar verdadeiramente, Deus sempre foi na vida dele e dela. Assim como falaram de Daniel, assim como falaram do Paulo e Silas quando estavam na prisão. Falaram assim, agora você vai sair aqui pela porta dos fundos. Falaram, não, nós entramos pela porta da frente, nós vamos sair pela porta da frente. E saíram pela porta da frente, amém, ali daquela prisão. Esse é o nosso Deus, fez terremoto, aleluia, pessoas foram salvas, livrou Daniel da cova de leões. Se nós formos contar tantos testemunhos que aconteceram na igreja, mas nós temos que confiar no Senhor. Ainda que nós estamos passando, aleluia, alguma decepção em uma área da nossa vida, não, aleluia, entristeça seu coração. Confia em Deus, que essa luta, esse opróbrio, essa vergonha vai passar e Deus vai te exaltar em nome de Jesus. E o nome do Senhor será glorificado e todos vão saber que Deus sempre foi contigo. Amém? Que Deus te abençoe. Uma ótima noite para todos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Assim, quando o Senhor permitir, eu volto, tá bom, igreja? A paz para todos em nome de Jesus.